foi dado início à gravação. Deixa aqui. Beleza, então já deu início à gravação. Está sendo gravado aí o chat. Vou apresentar aqui a tela. Então, pessoal, dando continuidade aí, né, nesse desafio, né, de construir um compilador, a gente vai falar sobre linguagens intermediárias. Então, no último encontro eu já adiantei um pouco, né, mas a ideia de linguagens intermediárias, ela é uma abordagem comum na construção de compiladores, porque a gente na computação, a gente está sempre tentando pegar um problema muito grande e tornar ele em problemas menores, né? E você transformar uma linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, como Assembly, é algo realmente bem difícil, né? É um desafio bem grande. Então, esse desafio bem grande, ele pode ser quebrado em dois desafios menores, né? Que é você transformar aquilo numa linguagem intermediária, que não é uma linguagem de muito alto nível, mas também não é um Assembly, e depois transformar isso em Assembly. E essa abordagem, ela pode chegar ao ponto da gente realmente criar uma linguagem mesmo, né? E essa linguagem, por exemplo, se ela for bem definida e outras pessoas utilizarem, a gente pode chegar nesse cenário aqui, né? É um cenário bastante interessante, onde você tem vários compiladores que compilam para uma linguagem intermediária, e você tem aqui vários processadores que utilizam isso. Na primeira aula, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, essa ideia de você dividir essa tarefa, né, a gente pode ter aqui front-end, né, que faz esse processo de análise léxica e sintática, e o resultado disso é uma linguagem intermediária, uma representação intermediária. E aí, nessa representação intermediária, você pode ter um otimizador para essa representação intermediária e gerar, né, a mesma representação intermediária, porém agora otimizada. Então, você não precisa criar um otimizador para a linguagem Java, um otimizador pelo C, ou para o Ruby, ou para o Python. Se essas linguagens estiverem compilando para essa representação intermediária, você aproveita isso, né? E da mesma forma, você pode ter aqui um back-end, né, gerando o programa-alvo para arquiteturas, e você pode ter aqui, por exemplo, 10 implementações de back-end gerando para 10 arquiteturas diferentes. E todas elas vão aproveitar aqui a mesma representação intermediária. E aí, na primeira semana de aula, né, eu destaquei esse projeto aqui, ó, do LLVM, né? Não sei se estavam todos aqui nesse primeiro dia. Esse LLVM é um projeto que, quando a gente acessa o site deles, eu mostrei para vocês no dia, né, que parece que é um projeto da década de 90, né? Então a página deles é uma página estilo 90, né? Mas é um projeto bastante ativo, né? Então, quando a gente usa aqui no Replit aqui, ó, o C, por exemplo, a gente está usando esse Seleng. Esse compilador Seleng é desse projeto aqui, do LLVM. Então, o compilador que compilou os códigos do iOS e do OS X atualmente é o Seleng, né? Então, a Apple, ela investe nesse projeto aqui. E esse projeto, ele, de forma explícita, trabalha com essa ideia de você ter essa linguagem intermediária, que eles chamam de LLVM e R, né? E você pode ter aqui várias linguagens. Hoje em dia você tem várias linguagens que
converte para ela. A gente poderia, por exemplo, pegar essa linguagem Jack e, ao invés de converter essa linguagem Jack para a linguagem intermediária que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente poderia converter ela para o LLVM, por exemplo. E aí, a gente convertendo ela para o LLVM, a gente já teria essa linguagem Jack funcionando, por exemplo, em várias arquiteturas. Né? Aí eu não precisaria, por exemplo, preocupar com a otimização do código, não precisaria me preocupar com a geração do código de máquina para essas arquiteturas aqui. Basta que eu consiga gerar essa representação intermediária aqui do LLVM. Entenderam, pessoal? A vantagem de a gente trabalhar com linguagem intermediária? Sim, aí não precisa se preocupar tanto com a arquitetura, né? Porque tem tamanho de instrução diferente, registradores diferentes, uma série de coisas que acabam misturando. E aí a gente está ganhando aqui, né? A gente está dividindo um problema, né, grande em dois problemas, né? E aí, o problema de pegar esse código de intermediária e converter para máquina é um outro trabalho, né? E aí a gente ganha, por exemplo, se por acaso vocês criarem aí um novo processador, vocês criam um novo processador aí, cria um mapeamento da IR para esse processador que vocês criarem, né? E aí agora você já tem aí o C, C++, Go, Rust, Ruby, diversas linguagens compilando para essa máquina. Porque acho que tem, inclusive, linguagens que são normalmente interpretadas, eles têm ela também já compilada para cá. Então você ganha o trabalho, você não tem essa história de você ficar replicando aqui. Ah, eu tenho um código de Java para Spark, para MIPS, para Paint, para Alpha, e cada um tem que fazer todo esse mapeamento. Então, além de você ganhar de trabalho, né, que você pode reusar trabalho de outros, dividir esse trabalho, esse desafio, você está quebrando um desafio grande em dois problemas menores, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, a proposta aqui é essa. E aí eu tentei trazer aqui um pouquinho do conceito, né, de R, que não tem nesse livro, não tem nesse projeto, né, do Tetris, destacar muito, mas existem, né, eu acabei não detalhando mais aqui, algumas abordagens, código de um endereço, código de 3 endereços. E isso, pessoal, não é sempre quando até mesmo quando você implementa, por exemplo, um interpretador, seja, deixa eu ver aqui se eu tenho, por exemplo, aqui, no código eu tenho um pouco de vergonha, mas normal, né? Então, por exemplo, você quer um interpretador que eu fiz ainda na época do mestrado. Então, mesmo nesse interpretador, por exemplo, eu tinha essa fase aqui, que era gerar esse código de 3 endereços. Então, aquela instrução que a gente recebia, aquele código, a gente não executa linha a linha. Então, mesmo interpretadores, eles não executam aquele linha a linha. A não ser quando a gente trabalha, por exemplo, com o Bash, né? Porque o Bash, cada linha ali, normalmente vai ser um utilitário do Unix, né? Então ele vai executar mesmo aquela linha. Né? Mas, em geral, você vai gerar isso, por exemplo, aqui, criava isso montava depois uma tabela de instruções, e a execução era em cima dessa tabela. Então, depois que eu gerava esses códigos de 3 endereços, eu criava uma tabela que tinha esse código de 3 endereços, e aí a execução do meu programa era percorrer essa tabela, né? Percorrer essa tabela, e aí está implementado como se fosse uma lista encadeada aqui, structure next, implementei ela como se fosse uma lista encadeada. Então, ele percorre essa lista encadeada e vai executando. Né? Então, você tem 3 endereços, tem um código, um código de operação, aí tá os códigos aqui, olha, operação printf, scanf, bloco, cada das operações, os argumentos, né, e o resultado. Então,
Interpretação de 3 unidades. Então, interpretar seria executar em cima disso. E aí, que não detalhei muito, né, o que a gente vai trabalhar é com essa representação de código de um endereço e, mais especificamente, que usa essa ideia de uma pilha. Então, se baseia numa ideia de pilha. E ela é comum chamar essa representação de bytecode, igual que tem no do Java e diversas outras linguagens, né? O próprio Python, o PHP. Tem PHP GitHub aqui. Outro dia eu tentei achar, né? Outra coisa do PHP. Eu conseguia ver a... Onde será que está aqui? Não sei se você quer que eu PHP compiler. Então, aqui que acho que não é o original, né? Vamos lá, né? A gente não perder muito tempo. E também tem o WebAssembly, né? Vocês já ouviram falar no WebAssembly? Ó, o WebAssembly, olha, é uma state machine, né, projetada para ser encodicada na forma eficiente, né, no formato binário, usando apenas um endereço, não dá para eles trabalhar dessa maneira. Então, o próprio WebAssembly, né, se a gente for olhar a especificação dele, né, ele assume que você tem uma pilha onde que é feita essas operações. E essa abordagem aqui. Então, vamos falar mais específico agora da linguagem proposta dentro do projeto do NAND do Tetris. Então, nesse projeto NAND do Tetris, eles definiram, especificaram uma linguagem intermediária, né? E aí a vantagem é que a gente tem todo o ferramental deles, né? Então, a gente tem aqui um simulador dessa máquina virtual. Eu vou abrir para vocês daqui a pouco. Então, qual que é as principais características? É baseado no conceito de pilhas, né? Então, tudo que você faz, todas as operações são feitas em cima de uma pilha. Então, você está sempre pegando valores da memória, empilhando, aplicando operações nesses valores, somando, subtraindo, comparando. E aí, em alguns momentos, você pode pegar o valor que está na pilha, essa setinha ficou ruim, né? E fazer o pop. Acho que é para mostrar mais ou menos o passo, né? Na verdade, eu tenho esse estado inicial aqui da memória, tenho x valendo 7, y 12, né? E a pilha, né? Ela estaria nesse estado aqui, estaria com os valores 12 e 3 na pilha. Então, a operação, por exemplo, push x, o efeito dela seria empilhar mais um elemento na pilha, né, e mover o stack pointer. A operação pop y, o que ela faz? Ela vai... O estado inicial é esse aqui, né, pessoal? Não é esse. O estado inicial é esse. Então, ele vai remover da pilha o 3, né, e vai armazenar o 3 lá na memória, na posição do y. Então, as duas operações básicas é essa, push e pop, e as outras operações que a gente pode fazer com os valores que estão na pilha. Então, ele consome valores da pilha e guarda novamente na pilha. Vocês lembram de... Na disciplina de estrutura de dados, às vezes a gente até implementava, né, isso. Para um exemplo, né, de pilha, a gente poderia implementar um interpretadorzinho assim. Calculador de HP vocês nunca usaram, né, pessoal? Aquelas HPs antigas. Vocês já viram? Alguém já usou HP aqui antiga? Não. Então, antes, né, antes dos notebooks serem acessíveis, né, agora está deixando de ser de novo, online, tem um online, e dos celulares, né,
Quem fazia engenharia, um cara... O sonho do cara era ter uma calculadora HP, né, da marca HP, que fazia essas operações, e ela era alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então, ela trabalhava com esse conceito de pilhas, né? Então, aquela calculadorazinha básica que a gente está acostumado, normalmente, eu quero somar 10 mais 20. Você digita 10, né? Aí o cara digitava lá, por exemplo, 10. Aí o cara digitava mais, pá, deu erro, né? Tava esse erro aqui, ó. Too few arguments. Aí o cara já ficava perdido, né? Tá até bonitinho esse emulador aqui. Gostei. Vou guardar aqui. Então, como que a gente poderia fazer essa operação? A gente tinha que empilhar o 10, empilhava o 20, né? Dava Enter. Aí, você podia aplicar uma operação. Mas eu vou empilhar mais outro valor aqui, por exemplo, 90. Dava Enter. Aí você poderia aplicar uma operação, tipo mais. Então, ele consumia os últimos dois valores que entraram, né? 90 e 20. 90 mais 20, 110. Então, esse valor aqui, 1, 2, 3, 4, está dizendo, olha, o stack point está apontando para cá, esse é o último valor. Então, o valor atual é 110. Aí, se eu pego, por exemplo, dividir, ele vai dividir 110 por 10, né? Ou faz o contrário. Dividir. Agora fiquei na dúvida aqui, vamos pegar aqui. 4 e 2. O último que entrou é 2, então 2 dividido por 4? Não, 4 dividido por 2, né? Está pegando embaixo assim. Então, todas as operações que a gente faz aqui é sempre em cima da pilha. Então, você pode ter vários valores aqui. Então, e quando você aplica alguma coisa, por exemplo, tenho apenas um único valor e vou somar, ele vai dar erro porque a pilha não tem os argumentos suficientes lá, né? Não tem como ele consumir todos os valores, né? Ou se eu tiver com a pilha vazia, cadê o clear, aqui, né? Shift, clear. Tentar fazer uma operação, mas acho que na calculadora real ela daria um apitozinho que parecia lá stack erro. Né? Então, essa forma que a gente fazia o cálculo aqui, numa calculadora dessa, é a mesma abordagem que a gente que usa nessa arquitetura baseada em pilhas. Então, a gente empilha, aplica o operador, quando ele pega os valores... Dá um reload aqui. Travou aqui. Então, ele consome os valores, por exemplo, a operação de soma, é uma operação binária. Ele vai consumir os dois valores e empilhar o resultado. Então, essa que é a operação dela. Ok? E é isso que a gente vai visualizar nessa arquitetura aqui. Ela consome os operadores, os valores que estão na pilha, e empilha o resultado. Ela também é function-based, por quê? Porque nessa linguagem intermediária que eles criaram, tudo está dentro de programas. Então, eu não posso ter uma operação, por exemplo, push, até que eu posso, né? Mas na nossa prática aqui, a gente não vai ter uma operação isolada, fora de nenhuma função. A gente vai estar sempre dentro de alguma função, esses push da vida, push, pop, né? Aqui um exemplo, né? Eu tenho a função main, eu tenho essas operações aqui dentro, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai empilhar o 15, vai empilhar o 10, vai somar, e o resultado da soma vai para a pilha. Essa outra função aqui, ela vai desempilhar, então essa função aqui é como se fosse do sistema operacional, né? Tipo printf, ela vai desempilhar e vai empilhar o resultado. Vamos dar uma olhada já nisso aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada já nessa operação aqui. Então, eu vou salvar esse programa aqui como main.vm. Vou colocar aqui no tempo. Main.vm. Então, pessoal, para a gente testar, brincar um pouquinho,
sempre chame esse cara de main.vm e crie essa função .main aqui. Porque o sistema operacional espera essa função main para poder executar. Então, nessa máquina virtual, a gente precisa disso. Aí, lá naquele pacote, né, do NAND do Tetris, tem esse VM Emulator, né, que é esse carinha aqui. Esse cara, eu posso ler um programa, por exemplo, esse programa aí, .vm, e ele vai executar para mim. E aí eu posso, para poder visualizar um pouco passo a passo, né, eu posso executar aqui passo a passo. Ele está executando a primeira operação, que é criar a função. Observaram, pessoal, que criar a função, ela fez bastante operações aí na memória, né? Então, quando a gente for implementar isso em baixo nível, esse function main, né, ele faz um monte de operações. Mas agora vamos para as próximas operações que são mais simples, né? Então, push constant 15, né? Aqui, observem, pessoal, tem a área da pilha, olha. Então, esse ambiente aqui, a gente pode visualizar isso, tanto aqui, separado, quanto na memória, né? A gente vai ver, olha aqui, pessoal, observem, a gente vai falar um pouquinho do segmento de memória. Ele tem aqui a memória RAM, né? Então, ela vai aqui de 0 até 24.576. E de forma, convenções, né, da arquitetura do projeto, ele definiu que, por exemplo, a posição 0 da RAM vai guardar o endereço da memória. Esse aqui é o stack pointer. Então, ele está apontando para onde? Para 267. Então, esse valor, né, que foi empilhado, está onde? Está na 266. Então, valor de 15. Quando eu empilhar mais um valor, né, olha, empilhou 10. Ó, o stack point agora é 268. Eu tenho aqui os valores 15 e 10 na memória mesmo. E aí ele vai chamar a operação ADD. A operação ADD vai consumir esses dois valores, 15 e 10, e vai empilhar o valor de 25. Agora, observe que o meu stack point voltou para 267, né? Ele consumiu o valor. E aqui, pessoal, observe aqui na pilha, né, que os valores reais estão aqui, ó. No 267 eu tenho um valor aqui, o 10, né? Porque ele não paga de verdade, né? Então é um pouco daquilo que a gente falava lá, quem fez ainda C, acho que a maioria de vocês talvez não fizeram mais, né? A gente falava, olha, aquela variável tem que ser inicializada, que senão ela vai estar com lixo. Um pouco do lixo é essas coisas, né? É uma área aqui que está livre que eu vou apagar, mas não necessariamente está com zero. Ele não vai zerar esse valor. Agora eu tenho uma chamada de função, né? Então essa máquina virtual ela permite eu chamar uma função. Essa função é como se fosse uma função do sistema operacional, não foi eu que implementei. O nome dela é output print_int, né? Então ela imprime um inteiro. Essa operação é uma operação que consome apenas um único valor, né? Então, um dos parâmetros que eu passo aqui é nessa máquina virtual, dizendo, olha, eu quero consumir apenas um único valor. Então, ele vai consumir um valor, que é o 25, e vai ter um efeito colateral que é imprimir aqui na tela, né? Então, a minha pilha vai ficar vazia. Ó, minha pilha está vazia, e eu imprimi o valor 25. Fiz o return, meu programa encerrou. Então, esse aqui é um programinha. E aí, conseguiram entender? Estão acompanhando? Sim, tranquilo. Beleza. Então, essa aqui é essa visão geral aqui. Os tipos de dados, né? Então, essa arquitetura é uma arquitetura simplificada. Então, uma coisa interessante, pessoal, que, por exemplo, essa linguagem intermediária, ela foi feita nesse contexto, desse projeto, né? Um projeto com fins didáticos, né? Então, essa linguagem Jack, ela é uma linguagem interessante, que é uma linguagem orientada a objeto. Ela não tem herança, mas hoje em dia Golang e Rust, por exemplo, são duas linguagens
que dá suporte à orientação a objeto, que também não tem herança, né? Então, não ter herança, e não ter polimorfismo, a gente não pode, hoje em dia, descartar, falar que essa linguagem não é orientada a objeto, então ela não tem nem herança, nem polimorfismo, mas Golang e Rush, por exemplo, também não tem. Então, ela é uma linguagem bastante interessante, né? Uma linguagem com bastante recursos, assim. É uma linguagem de alto nível, né? Você pode criar novos tipos de dados, coisas do tipo. Porém, ela foi feita nesse contexto, né, didático, né? Então, ela tem aquelas questões de utilizar aquelas palavras, aqueles símbolos terminais para facilitar a compilação, né? E ele vai estar fazendo isso com uma máquina virtual. E essa máquina virtual que a gente vai estar compilando vai funcionar numa arquitetura também simplificada, porque nesse projeto ele constrói o computador, né? Como ele constrói o computador, ele não vai construir um computador com processador muito complexo, é aquele processador mais simplesinho, que poderia ser suficiente para fazer alguns jogos, né, como mas não é um processador igual a gente trabalha hoje em dia. Então, um processador simples, tão simples que ele não tem, por exemplo, aritmética de ponto flutuante. Então, a aritmética de ponto flutuante ela é bem complicada de implementar e ia consumir muito mais hardware, né? Você teria que escrever uma arquitetura bem mais complicada. Então, essa linguagem intermediária foi feita para isso. Diferente, né, do projeto como o LVM, né, que a linguagem intermediária que eles criam aqui, ela tem que ser muito mais complexa, porque ela não é feita apenas para uma arquitetura. Ela tem que ser suficiente para compilar códigos para diversas arquiteturas e vindo de diferentes linguagens, né? Então, ela tem que ser muito mais robusta. Então, você projetar uma linguagem intermediária para um projeto desse aqui é bem mais desafiador, porque você tem que pensar numa linguagem intermediária que consiga carregar todos os conceitos de diferentes linguagens e conseguir mapear para diferentes arquiteturas. O Java, por exemplo, quais linguagens que vocês conhecem, pessoal, hoje em dia, que compila para o bytecode do Java? Quais linguagens que vocês conhecem? Cara, várias. Tem o Kotlin, né? Tem o Scala. Scala. Clojure, acho que também. Clojure, isso. Qual mais? Tem acho que Groove, né? Acho que as 4 maiores são essas. Groove. Acho que essa outra linguagem aqui. Então, essa aqui também. Essa é menos conhecida, né? Mas vocês conhecem o Gradle, né? Aquele ferramenta de build, né? Uhum. O Gradle é escrito em Groove, né? Se não me engano. Então, quando está programando lá para Android, é o Groove. Eu estou falando isso porque, por exemplo, isso aqui ele está aproveitando esse recurso, né? Por exemplo, eles têm uma máquina virtual Java, já com mais de 20 anos, bem madura, né? E você cria uma nova linguagem e mapeia, né, com essa representação intermediária aí, que é o bytecode do Java. Só que um grande desafio que eles tiveram foi que, quando eles criaram, por exemplo, essas linguagens, como Groove e Clojure, ela tem uma coisa bem diferente do Java, né? O Java é uma linguagem estática. Por exemplo, Groove e Clojure não são linguagens estáticas, são linguagens dinâmicas, tipo Python, né? E aí a máquina virtual deles, parece que eu li assim, que a máquina virtual do Java, desculpa, o bytecode do Java, não suportava um monte de coisas, né? Então, era bem difícil eles conseguirem mapear algumas coisas dessas linguagens dinâmicas para o bytecode do Java, porque o bytecode do Java, querendo ou não, os caras projetaram pensando numa linguagem estática. Não tinha isso lá, né? Então era mais complicado. Parece que foi, né, nas atualizações do Java, eles atualizaram também o bytecode, e hoje em dia eles têm mais facilidade de mapear uma linguagem dinâmica para o bytecode do Java, porque o bytecode do Java já está mais dinâmico, eu diria assim. Então tá mais fácil, né, fazer isso. Aqui não, aqui eles... Oi, pode falar.
é muito curioso, porque muda completamente o comportamento padrão da máquina virtual. Não sei, eu teria que ler para ver como é que isso está funcionando por debaixo dos panos. Porque é muito estranho. Não, dá para imaginar que não é algo... Mas, assim, na máquina virtual ali, como, como em Assembly, você não tem tipos de dados. Mas na máquina virtual, eles têm alguns tipos, sim. Eu acho que na máquina virtual eles têm alguns tipos, já esperando ali. E aí eles têm que trabalhar, talvez eles mapeavam tudo para Object e tinham que fazer algumas jogadas lá. Porque o Java, por exemplo, se você quiser trabalhar ele dinâmico, né, era meio que você tinha que declarar tudo como Object, que é aquela classe base. E aí você pode mapear qualquer coisa para aquele Object, né? Dá para fazer umas jogadas assim. Mas imagino que não seja trivial, não. Seja bem complicado. E aqui essa arquitetura é meio... A gente meio consegue entender como as coisas funcionam, porque o Kotlin ele faz meio que uma equivalência em algumas coisas e muda meio no alto nível aqui o que a gente está fazendo, mas nesse caso aí é completamente diferente. O Kotlin eu queria até dar uma olhada direito depois, porque tem uma dessas linguagens que às vezes elas podem até, inclusive, na hora que você compila, ela pode não compilar para o bytecode, ela pode inclusive compilar para código Java mesmo, né? E aproveitar depois o compilador do Java para compilar para bytecode. Não sei se Scala ou Kotlin fazia assim. O Kotlin faz algo parecido, vendo algumas implementações até de funções triviais como print, por exemplo, no fim das contas ele meio que converte para o sysout do Java e depois segue a vida normal. Faz aquele tipo, faz aquele data class lá. Aquele data class vai virar um código pojo do Java, né? Com os gets e sets da vida lá, né? Mas em linguagem, talvez como Clojure, talvez eles mapeiem direto para bytecode, né? Porque aí você porque é mais difícil você fazer esse mapeamento, porque é bem diferente. Beleza, então aqui a gente pode pensar em tipos aqui, você tem basicamente o tipo inteiro, né? E o Boolean, né, ele usa o zero, né? Aqui está certo. Acho que está certo. Eu sempre confundo isso aqui. Porque o menos 1 acaba ficando... Isso aqui acho que eu até copiei direto lá do... Nossa, mas fiquei também na dúvida aqui, se é 0 e menos 1 mesmo. Se o menos 1 que representa o falso. Sempre fico na dúvida. Mas depois a gente pode checar aqui. Daqui a pouco a gente checa de novo isso aqui. E o endereço de memória, né, também. Uma coisa massa, né, que faz parte dessa arquitetura, dessa máquina virtual deles, então, o ambiente de execução, né, quando você está estudando compiladores, né, o ambiente de execução está sendo essa máquina virtual, né, a gente está trabalhando aqui. A gente vai ver com mais detalhe essa máquina virtual, né, que é isso, essa representação aqui, mas ele definiu, por exemplo, né, em cada endereço, ele guarda, por exemplo, no caso desse stack pointer, ele guarda a posição onde eu vou armazenar um elemento, né, lá na área da stack. O local também vai ser um ponteiro para a área da stack, mas da área da stack de cada função, né, o arg também, o this, o that, todo mundo vai estar apontando para essa área aqui que eles chamam de stack. Mas ele vai estar apontando para umas áreas... quando a gente for implementar, vocês vão ver mais ou menos como é que funciona essa jogada. Mas tudo está sendo feito aqui nessa área do stack. As funções, né, a gente aprende isso nas disciplinas iniciais. As funções, quando eu chamo a função, eu estou empilhando aquela função, operando, então as próprias funções são todas sendo executadas aqui na stack, né? E a outra área que tem, né, quando a gente aloca um objeto, ela é alocada aqui na área do heap. Então, esse é o processo de qualquer linguagem que vocês trabalhem. A diferença é que aqui a gente tem uma arquitetura de um sistema operacional que só executa aquele programa. Então, é como se a gente estivesse lá na década de 50, por exemplo, né? Então, aqui não é multiprocessado, né, multiprograma, né? Você não tem vários programas
disputando a memória RAM. Então, a memória RAM todinha é do programa que a gente implementa. Então, as áreas, a gente tem o stack e o heap, né? E aí, aquele problema do Stack Overflow é quando a gente vai criando novas funções e essas funções vão sendo alocadas aqui na stack e ela vai aumentando, aumentando, aumentando até estourar, né? Isso acontece, por exemplo, no caso da recursão. E a gente vai entender melhor isso, principalmente quando a gente implementar. Porque toda vez que a gente cria uma função, a gente pega um pedaço aqui da stack e vai trabalhando. A gente chama outra função, a gente tem que guardar o estado dela. Guardar o estado é o quê? Guardar a posição desses caras. Aonde que estão minhas variáveis locais da minha pilha? Desculpa. Onde estão as variáveis locais da minha função? Aonde que estão os argumentos da minha função? E aí, mais o this e o that, né, que a gente vai ver que o this está relacionado a poder implementar a parte orientada a objeto, aponta para onde o objeto está, no caso o objeto vai estar numa área do heap, e o that também aponta aqui para a área do heap, que é onde está o meu array. Né? Então ele tem que ficar salvando isso. Então esses frames, né, que ele chama, que é o que vai consumindo memória. Então cada chamada de uma função a gente está ocupando essa memória. No caso da recursão é mais perigosa porque quando eu estou na função f, chamei ela a si mesmo, ele tem que guardar o estado de f e chamar novamente o f. Aí ele guarda novamente o estado do f. Então, nunca chega aquele momento de desalocar. Ele vai ter que executar todo mundo para depois começar a desalocar. E aí, se ele faz isso muitas vezes, né, tem aquele problema do Stack Overflow, o famoso Stack Overflow. Então, a gente vai ver melhor isso, até quando a gente vai implementando, mas existem esses segmentos de memória, aonde que vai ficar o argumento, aonde que vai ficar as variáveis locais. Existe um segmento chamado static, né, que é um segmento global, né, onde que ficam alguns valores estáticos, né? Daqui, pessoal, que vem aquela coisa do static, né? Vocês já viram o static aqui no C? Esse static é muito... Acabou pegando outro sentido aqui. Aqui, pessoal, quais valores que eu vou imprimir aqui? Quando eu chamo a função, a igual a 1, depois eu atribuo mais um valor aqui, a igual a mais 1, e retorno esse a. Eu vou estar imprimindo qual valor aqui? 2, 2, 2, 2. O que eu vou imprimir aqui, pessoal? Alô, alô, alguém? O que vocês acham? Vou imprimir sempre 2. Começar a fazer frequência, o pessoal está sumindo da disciplina. E aí, Roberto? Ricardo? Mas aí... Acho que vai ficar 1, né? Ele não vai alterar. Mas aqui, 1 talvez não, porque aqui eu faço A igual a mais 1, né? Não, assim, não, sim, sim. É 2? 2. 2, 3, 4 e 5. Então, aqui no C, quando a gente usa esse modificador aqui, static, eu estou dizendo, olha, essa variável A, na verdade, ela não pertence, ela não é uma variável local de F. Ela vai ficar lá nessa área aqui, ó, nessa outra área aqui, ela não vai ficar junto com a stack aqui. Porque o que fica aqui na stack, né, toda vez que aquela função sai, aquele valor se perde.
O que fica aqui na static, não. Colocado aqui, ele existe durante toda a execução daquele programa. E aqui é exatamente o que acontece, né? Então, se eu tiro o static aqui, aí sim, aí vai imprimir 2, 2, 2, 2. Mas quando eu coloco static, ele, na verdade, ele entra aqui, mas quando ele faz essa operação, ele já alocou esse cara nessa área do estática, né? Por isso, né, que lá no Java, quando a gente... E aqui também no Jack, vem essa coisa do static, né, que eu acho que fica uma certa confusão. Então, aqui no Java, tanto no Java quanto no Jack, tem esse conceito, né? E, por exemplo, eu tenho uma classe pessoa. E essa classe pessoa tem aqui um public static int count. E aí, se eu vou cá, sei lá, em pessoa, o construtor da pessoa, eu venho cá e faço, ó, count igual a count mais 1. E aqui, se eu instancio várias pessoas, né, a pessoa P1 igual a new pessoa. E eu imprimo esse pessoa com count. Eu vou ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, né? Então, esse... Ele não vai compilar, né? Está reclamando aqui de quê? Não atualizou. Ele imprimiu lá 4. Então, pessoal, esse count, ele é como se fosse meio global, né? Ele está nessa área estática. Então, ele não pertence a classe não objeto, né? Isso. Mas o conceito melhor é esse que você colocou. Ele pertence à classe, não ao objeto. Então, quando a gente fala static, fica ruim, né? Fica meio esquisito. Mas é porque isso aqui reflete muito, não o conceito, mas como é implementado. Significando, olha, essa variável aí, ela não está armazenada. Por exemplo, quando instancia um objeto, o objeto fica aqui em heap, né? Então, as variáveis ficam aqui em heap. Então, o instanciei o objeto, ele está lá, na hora eu deletei ele perde aquele valor, e o valor dele lá nada afeta os outros, né? Mas quando eu coloco static, o valor não é armazenado aqui, mas é armazenado numa área estática. Mas, conceitualmente, é isso, ele pertence à classe e não à instância, né? Eu acho que o conceito melhor é esse. Mas vem dessa ideia aqui do static. Então, isso é para poder explicar melhor esse segmento aqui de memória, né? Então, a memória, ela é segmentada, né? A gente visualiza a memória segmentada. Por isso que lá no C, quando dá aqueles erros de memória, ele chama de segmentation fault, né? Uma falha, né, de acesso a algum segmento de memória ali. Esse constant, né? Na verdade, ele não é ele é um pseudo segmento, né? Porque não existe esse constant. Ele foi criado um pouco para, novamente, facilitar a implementação. Vou mostrar para vocês aqui depois. O this e o that a gente vai entender depois, o pointer também, né? A gente vai entender melhor quando a gente estiver implementando a geração de código. E esse segmento temp é um segmento que a gente que está construindo o compilador pode utilizar, mas não tem reflexo direto. Esses aqui tem uma ligação direta com a linguagem Java. O argumento é o quê? Aquelas variáveis de argumento. O local são as variáveis locais. O this, né, são as variáveis de instância, os fields, né? E os statics estão aqui.
Então, o emulador, a gente consegue visualizar um pouco essas coisas, né? Então, a gente tem aqui a RAM todinha, né? Detalhada aqui, né? Com os caras, com os segmentos de memória. A gente pode visualizar a RAM, né, de forma global aqui, os valores, você pode procurar aqui dentro. E aqui a gente tem os segmentos, né? E os segmentos de memória, eles têm uma parte onde eles começam aqui, né? Só que aqui é para a gente visualizar mais fácil, para a gente ter que ficar percorrendo essa área global aqui para poder achar os valores. E aqui as chamadas, funções que foram chamadas. Então, por exemplo, se a gente tiver um Stack Overflow, vai ser porque está crescendo muito essa call stack aqui. Então, ele tem essas duas áreas, né? Então, o stack, essa área de trabalho, né? Onde as operações de empilhamento e desempilhamento é feita, e também aonde estão armazenadas as variáveis locais e as variáveis de argumento que são armazenadas aqui no stack. Por isso que a gente sempre fala, olha, no C, por exemplo, se eu crio aqui uma função int f2, cria aqui um valor, 10. E essa função eu faço ela retornar um endereço. Eu venho aqui e retorno o endereço de A. Se eu venho aqui, int ponteiro de P, recebo F2, esse cara está recebendo um endereço, né? E aí vem aqui e vou imprimir o valor desse cara. Asterisco P. Vamos ver se ele vai imprimir 10. Então, eu criei uma variável com o valor de 10 e estou retornando o endereço dela aqui, né? Olha aqui, pessoal. Ele imprimiu 10. Viram? Só que, olha o warning que ele me deu aqui. Ó, você está retornando um endereço de uma área de stack, né, associado com a variável local A. Ou seja, pode ser que uma hora esse valor não esteja lá. Você pode perder esse valor. Talvez se eu executar essa função novamente, por exemplo, eu podia fazer uma outra brincadeira, né? Int querendo hackear aqui o C. E aqui eu jogo X aqui. Aqui eu passo 10. Eu vou executar ela passando 30. Vamos ver se ele vai... Só que o antigo vai pegar... Olha, vira aqui, pessoal. Na outra chamada, né, ele acabou usando a mesma área de memória, né? Acompanharam? Ele usou a mesma área de memória. Ele meio que jogou um 30 lá onde estava o 10 e já era o 10. Né? Porque eu peguei, que eu peguei antes, né? Mas aí, porque ele está aproveitando a mesma área de memória. Só que isso é um warning, porque esse comportamento não significa que ele sempre vai funcionar dessa maneira. Talvez se eu tiver uma outra chamada de outras funções aqui no meio, isso pode dar ruim, né? Como dizem. Sei lá, vou chamar a função f aqui. A função f vai criar outras variáveis. Mas o f está criando variáveis, ó. Viu? Né? Depois que eu chamei a função f e mandei imprimir, olha, agora ele já imprimiu um valor lá inesperado, né? Então isso afetou, né, a execução da f, ela mexeu na pilha, né? E ao mexer na pilha, o endereço lá já foi afetado, perdeu aquele valor. Então, aqui só a primeira execução foi bem, a segunda já deu problema. O próprio printf, ele está consumindo também, né? Está sendo indo para pilha também, né? O printf é uma função como qualquer outra. Então, o próprio printf afetou aqui a execução, na verdade. Uma outra app aqui. O printf está ferrando com esse f meu aqui não tem variável aqui, né? Então, int p igual a 90. Ah lá.
pegando já, observe que já pegou aqui o valor de F, né? Aqui é int, né? Vou botar double aqui, porque double já tem uma área maior, né? Provavelmente da double. Então, são valores inesperados, né? Porque ele está mexendo aqui, esse endereço não é mais um endereço de A, é um endereço de qualquer coisa, é um endereço lá da stack. E esse valor que está lá na stack pode ser um valor que ele consiga codificar ele como inteiro, pode pegar essa parte e conseguir codificar como inteiro, pode ser que não, e aí vai gerar um valor muito estranho, né, como aconteceu aqui antes. Mas argumentos e variáveis locais, todos eles ficam nessa área de stack, chamada de stack. Enquanto objetos alocados dinamicamente, né, são armazenados na heap, né? E aí na heap, por exemplo, linguagens como C e C++, o que você aloca na heap você tem que desalocar. Linguagens como Python, Ruby, Java, tem o garbage collector, né? Às vezes eu falo em outras disciplinas, eu fico sem saber se eu comentei aqui. A linguagem Rust, eu já comentei alguma coisa da linguagem Rust para vocês? Com vocês? Não que eu lembro. Vocês já ouviram falar da linguagem? Qual que é a sacada que ela... Porque essa história do garbage collector, né? Então, essa garbage collector, se a gente está implementando um interpretador, ou a gente estiver implementando realmente a máquina virtual para executar um código, a gente tem esse problema, por exemplo, vou ter coisas alocadas nessa área dinâmica. O que está na pilha, eu não me preocupo, porque tem esse processo de recycle, né? Eu vou empilhando os valores, mas depois, quando aquela função termina, eu consigo desalocar todo mundo que foi empilhado ali estaticamente. Mas o que está na área do heap, né, depende das execuções, das sequências, a gente não consegue fazer isso. A linguagem C e C++, ela opta por o seguinte: você, programador, alocou, você, programador, desaloca. Java, por exemplo, ela tem um garbage collector. Qual que é o problema do garbage collector, pessoal? Ou não tem nenhum problema o garbage collector? Alguém? Então, pessoal, o problema do garbage collector, ele não é um algoritmo muito trivial, né? Ele tem que percorrer, né, essa área de memória, tem que ver quais são as variáveis que tem e para onde que essas variáveis estão apontando. Então, cada instância aqui de pessoa está lá na heap. Isso acontece com o Jack também. Só que com o Jack a gente tem que desalocar, igual o C++. Mas no caso do Java, eles alocam, né? Mas o problema é que eu posso ter uma situação que é o seguinte, né? Por exemplo, P1 é igual a pessoa. Aí eu faço em outro momento, P1 é igual a 1000 pessoa. Coloquei. Então aqui o P1. Então P1 apontava para uma área de memória. Tinha pessoa. Mas depois eu criei uma outra área de pessoa, com 1000 pessoa lá, e fiz o P1 apontar para lá. O P1 não aponta mais para cá. O que acontece com essa área aqui, colocada antes? O que o garbage collector tem que fazer com ela? Ele desaloca, né? A ideia é que Ele desaloca. Ele desaloca. Aqui parece que a coisa está fácil, né, de resolver. Mas a gente pode ter situações do tipo,
eu tenho aqui pessoa P2 é igual a P1. Se eu tenho uma situação dessa, qual que é a situação aqui? Eu tinha lá P1 apontando para essa área aqui. Aí quando eu fiz P2 recebe P1, é uma outra variável, que o valor dessa variável é o endereço dessa outra área, dessa área aqui na memória, né, do heap. E aí, quando eu venho aqui na linha 12 e faço P1 recebe 1000 pessoa, eu estou falando, P1 agora aponta para essa nova área, não aponta mais para essa aqui. Só que, por exemplo, nesse caso, eu não posso apagar esse cara porque ainda tem alguém apontando para ele. Então, o garbage collector, ele tem que manter tudo isso dentro de uma estrutura que ele consiga recuperar isso fácil de saber, olha, não tem mais ninguém apontando para aquela área de memória. Então, e aí é um algoritmo que vai funcionar em background. Se ele executa muitas vezes, ele vai tornar o teu código, vai reduzir a eficiência do teu código, porque vai estar parando o teu código para executar isso. E se ele demora muito a executar, ele consome muita memória, né? Então, é dois problemas que, por exemplo, no caso do Java, é duas coisas que as pessoas reclamam. Reclamam que o Java consome muita memória e reclamam que o Java pode ser lento em muitas situações. Então, é um problema isso. E aí, pessoal, em Rust, o que acontece? Em Rust, eu achei muito doido isso, né? Que é o seguinte, P1 aponta aqui para uma área de memória. Quando eu faço P2 recebe P1, ele faz o seguinte, beleza, então P2 que aponta para essa área de memória, não tem esse código aqui, esquece esse código aqui. P2 aponta para essa área de memória e P1 não aponta mais. Só um cara que pode apontar uma área de memória. Isso aqui eles chamam de ownership, é a propriedade só de uma variável. Eu não posso ter duas variáveis apontando para o mesmo cara. Então, se por acaso aqui eu chegasse aqui e tentasse fazer a P1.getNome, por exemplo, ele vai compilar o código. O P1 não tem mais, já era. Estou sorry for you. Entenderam, pessoal? É uma coisa muito doida, né? Dá para entender a dificuldade disso? Consegue imaginar, pessoal? Aí, nesse caso, quem deixa de existir é o próprio P1 mesmo. Oi? Quem deixa de existir nesse caso é o próprio P1. O P1, ele não deixa de existir, mas o P1 agora não aponta para uma área válida de memória. Eu não consigo fazer operações, por exemplo, com P1. Que bizarro. Então, e aí, imagina o bizarro no seguinte, né? Se eu tivesse um outro método aqui, sei lá, valida CPF. E aí, para validar CPF, eu passasse, por exemplo, P1 aqui. Quando eu passo P1 para valida CPF, é como se eu estivesse atribuindo P1 para o argumento lá da função de valida CPF. Ou seja, depois que eu executei essa função aqui, P1 já era. Eu perdi de novo a referência do P1, porque o P1, a referência dele foi lá para a valida CPF. Então, para a gente programador, eu não estudei Rust, né? Eu só dei umas olhadinhas assim. Em algum momento você vai ver as soluções, né? Porque eu acho que você vai ter que fazer uma sacada do tipo, olha, essa função valida CPF, ela vai receber esse P1, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ter que devolver de novo o P1, porque senão eu vou ficar sem. Vou ter que fazer umas jogadas assim, para a gente pegar a propriedade novamente daquele cara. Só que com isso ele consegue fazer, ele não precisa ter um garbage collector, né? Basta aquela variável sair de contexto, né? Eu não tenho acesso mais àquela variável, eu vou lá e desaloco para onde ela estava apontando. Não preciso ficar varrendo, nada assim. Então, com isso eles conseguiram
não deixar por conta do programador a tarefa de alocar e desalocar, mas eles não têm um custo de um garbage collector. Mas, em compensação, os programadores acho que devem sentir um pouco de dificuldade de início, né, para começar a programar. Mas vamos caminhar aqui, né? Mas acho interessante discutir isso, né, que tem bastante a ver. Então, dentro aqui do RIP, a gente tem algumas operações, né, aritméticas. Então, operações aritméticas, a gente tem a soma, a subtração, a negação, a gente pode comparar, e esses operadores lógicos aqui. E a comparação não tem maior igual, menor igual, né? É só o igual, maior e menor. E não tem também a multiplicação nem divisão. Mas vocês devem lembrar que lá na linguagem Jack, a gente tem multiplicação e divisão, né? Só que aí como é que a gente faz isso? Para poder fazer a multiplicação e a divisão, a gente usa um código em Jack. Entenderam, pessoal? A multiplicação e a divisão não está implementada, porque acho que eles não implementaram o circuito de multiplicação e de divisão lá na máquina, na arquitetura deles, né? Então, isso ficou para a linguagem de alto nível. Então, não tem aqui na máquina virtual, porque não tem ela também na linguagem de baixo nível, no Assembler. Né? Não tem a multiplicação lá em Assembler, só tem a soma e a subtração. E aí a multiplicação faz a partir de somas e... Só que ele no sistema operacional, ele não implementa aquele algoritmo ingênuo que a gente faz em fundamentos, do tipo, olha, eu quero multiplicar 10 por 100, eu somo 100 10 vezes. Né? Ele não faz dessa maneira. Ele faz a partir dos bits mesmo, usando uma estratégia lá bem interessante, que é bem mais eficiente. Porque imagina você multiplicar, sei lá, acho que 1 milhão, não sei se, acho que não chega aqui, né? Mas se tivesse, por exemplo, multiplicar 1 milhão vezes 1, somar 1 milhão de vezes, né, não é muito eficiente, né? Então, o acesso à memória, as operações que tem são essas, push e pop. E aí, a gente pode usar os segmentos, né? Então, como é que ele faz? Push local 0. Né? Local 0 é a primeira variável local. Push local 1 é a segunda variável local. Push argumento 0, né, primeiro argumento da função. Push argumento 1, segundo argumento. Push D0. O D0 é como se eu estivesse jogando valor, né, no caso push, né, pegando valor da primeira variável de instância, daqueles fields, né, do Jack. O push static. Eu posso tanto pegar valores do segmento e jogar na pilha, quanto eu posso pegar da pilha e jogar para o segmento. Então, vamos ver um códigozinho disso. O controle de fluxo, né? Então, as linguagens de alto nível, a gente tem coisas como if, né? If else. E temos coisas como while e for, né? Para fazer esse controle de fluxo. Então, aqui a gente define quais partes do código serão executadas. E aqui a gente pode definir, por exemplo, quantas vezes eu executo cada um desses passos. Porém, essa ideia aqui de if e de while foi uma invenção da programação estruturada. Uma programação estruturada que definiu isso. Porque lá nos processadores não tinha esse conceito. Nos processadores a gente tem o conceito de salto condicional e salto incondicional. Aquele salto, né, a gente pode saltar para qualquer ponto do programa, comparando algum valor que esteja no registrador, por exemplo, normalmente na arquitetura a gente faz isso, olha o valor que está no registrador tal, ou posso pular para qualquer parte do programa sempre, independentemente de valores. Eu sempre quero mudar para lá. Por exemplo, aqui é um algoritmo bem besta, né, que não faz muita coisa interessante, mas vamos ver aqui. Só para a gente ver essas operações aqui. Eu vou salvar aqui. Vou carregar aqui na máquina virtual. Às vezes eu fico achando que tem que limpar aqui, mas eu não sei. Ouvi das dúvidas. Vou limpar a memória ali.
Aqui ele sempre está perguntando, né? Esse tipo, eu quero usar as operações de sistema operacional? Sim. Em alguns casos eu quero usar. Então, carrega tudo. Então, vamos executar aqui passo a passo, né? Então, o primeiro passo, ele criar a função, aí ele cria toda a estrutura lá, beleza? Aí, observe, pessoal, que existe esse constant. Por que existe esse constant? É para facilitar novamente o que a gente vai implementar depois do tradutor, né? Porque os códigos aqui vão ser códigos sempre com 3, né? Com 2 argumentos aqui, né? Um comando de 2 argumentos. Então, a ideia do Stack Machine é ser apenas um endereço, né? Mas em argumentos aqui a gente sempre tem 2. Você tem alguns que tem só um mesmo, né? O equal, por exemplo. O label tem 2, né? Mas o push pop sempre tem 2 argumentos. Porque aqui na prática, ele poderia colocar simplesmente push 10, que ele só quer empilhar o valor 10, né? Mas a gente vai ver em outros momentos que a gente vai usar o segmento, né? Eu até poderia usar aqui para a gente ver. Vamos ver aqui passo a passo. Então ele vai empilhar o valor 10, ó, empilhou o valor 10, empilhou o novo valor 10. Agora ele vai executar a operação de igualdade, verificar se esses 2 valores são iguais. Então, o menos 1 é verdadeiro. Então, 10 e 10 é igual, né? Verdadeiro. Vamos revelar se eu coloquei certo lá em cima. Foi lançado verdadeiro. Boolean value 0 e menos 1. Então, isso aqui está errado. Então, é false and true. Não sei por que está assim. Então, menos 1, que é true, porque menos 1, ele é em binário. Quer ver como é que ele fica em binário? Menos 1 está onde? Aqui está aqui, né? 266. Se eu pedir para mostrar em binário, mas mostra lá na pilha também, olha. Usando aquela coisa do complemento de 2, esse menos 1, ele fica 1, 1, 1. Então, é quando todo estado está em 1. Então, ele é o verdadeiro para ele. Então, se o goTo, o if goTo é esse salto condicional, ele também olha para a pilha. Ele olha para a pilha, ele vai ver, olha, se o valor da pilha for verdadeiro, eu vou fazer o quê? Aí é bom a gente olhar os labels que pede aqui. Não, está aqui, né? Ele vai para iguais. goTo iguais. Onde está iguais? Iguais está aqui, ó. Ele vai para esse ponto aqui do programa. Nesse ponto do programa, ele vai empilhar o 32 e vai imprimir o 32 e aí acabou o programa. Então, ele tem que imprimir aí, nesse caso, 32, né? Então, olha, ele pulou para lá. Agora, vocês viram que a pilha ficou vazia, porque ele consumiu, né, o if goTo consome. Ele empilhou 32 e aí salvou 32 lá. Se por acaso eu empilhasse valores diferentes, né, tipo push constant 20, então push 20, push 10, aí ele vai comparar, deu 0, né, deu falso. Aí vai push constant 64, né, então como deu falso, ele não deu salto condicional, né, então ele veio logo para a linha 8, empilhou 64. Aí ele vai imprimir o 64, né, ele chamou a função output. Só que, se eu continuasse, ele ia depois executar, empilhar o 32, né, e imprimir o 32. Só que eu tenho aqui um salto incondicional. Eu falo, olha, aqui da linha 10, pule para a linha 16. E aí ele vai terminar. Então ele já pulou lá para a linha final. Entenderam, pessoal? A questão do salto condicional e incondicional. Então, essa estrutura que tem nos processadores, né? Então, é legal a linguagem intermediária já usar essa estrutura, porque depois, quando a gente for mapear desse código aqui para assembly, é mais fácil, né? Porque a gente vai procurar, por exemplo, como é que é o goTo lá em assembly, como é que é o if goTo. A gente vai procurar essas estruturas lá na linguagem de baixo nível.
Então, agora, para a gente finalizar aqui, a gente tem as operações de funções. Então, a gente pode declarar uma função, né? Então, a gente declara a função como? A gente define, tem um comando function, né? A gente passa o nome da função e a quantidade de variáveis locais que tem aquela função. Então, a quantidade de variáveis locais é uma área estática. Eu sei quantas variáveis locais tem em cada função. Então, eu posso ver quantas variáveis locais e defino isso. Então, essa é a declaração de função, é um comando. Um outro comando é o comando de chamada de função. Então, o que ele faz? Ele consome, né, os argumentos, e aqui está faltando, né? Meu código está faltando. O f multiply consome 2, está faltando aqui. E o raiz quadrada consome 1. Aconteceu que faltou. Então, quais argumentos que tem? É o nome da função, mais quantos argumentos que eu vou consumir. Por exemplo, eu vou consumir 2. Então, aqui ele está usando a multiplicação, né, do sistema operacional e usando a raiz quadrada. Então, se eu colocar esse código aqui, tem mais uma outra coisa errada aqui. Ó. É bom a gente olhar. Estou só uma variável local, né? Aqui também. Porque aqui não tem, né, pessoal? Não tem a função aqui. Então, se eu tivesse dentro da função, eu tenho que colocar aqui para ele criar uma variável local. Não. Então, não. Às vezes esse negócio aqui, acho que ele está pegando coisa que não tem aqui. Aqui, porque ali está simplificado, né, pessoal? Push constant. Push constant. Achei outro erro aqui, então. Ali está um código simplificado, né? No 4. Não salvei? Não salvei. Então, aqui eu vou... Então, vocês vão ver que aqui nesse segmento aqui de variáveis locais, ele vai ter um espaço aqui. Ó, eu tenho uma variável local aqui. Push constant 17. Mas aí está sem variável local, né? Estou fazendo push local 0. Então, aqui se a gente tivesse num programa que a variável local já tivesse com valor, né? Como a variável local não tem valor, pop local, um valor de x, né? 2. 2 seria o valor de x. Pessoal, vão acompanhando, porque vocês vendo fazendo aqui também ajuda a entender um pouco melhor. Então, esse 2 vai ser armazenado lá na pilha. Na pilha não, lá na variável local, né? Load program, yes. Então, está sendo estado aqui da função main. Eu tô doido, pessoal. Eu tô fazendo errado aqui.
Pessoal, acompanha aqui. Eu fiz errado aqui. Quando eu fiz pop local 2, eu estou querendo falar, olha, pega o que está na memória, desculpa, pega o que está na pilha e joga para a posição 2 do segmento local. Né? Mas não é isso que eu queria. Na verdade, eu queria empilhar o valor 2. Né? Então, eu vou empilhar aqui 2 e armazenar esse 2 no endereço 0. Era isso que eu queria. Vamos lá, vamos de novo. Boa tarde, né, pessoal? Vamos finalizar aqui. Né? Então, acho que eu não salvei, né? Eita. Estou achando que isso aqui é uma ideia, que é só carregar o arquivo que ele mandar executar, que ele salva. Então, acompanha aqui, pessoal. Última força aí. Beleza, eu empilhei o 2, aí eu vou jogar o valor de 2 na variável local, ó. Então tá aqui. Aí eu peguei esse valor 2, joguei na pilha, só que quando a gente pega da variável aqui, a gente não tira ele da variável, ele continua lá. Só está pegando o valor dele e empilhando na pilha novamente. Aí eu empilhei o 17, subtraí o 2 do 17, com menos 15, empilhei o 5, multipliquei, vou somar esses valores e agora chamei a raiz quadrada. Deu a raiz quadrada no negativo. Né? Vamos ver que merda que vai fazer aqui. Será que o algoritmo dele entrou em loop infinito? O algoritmo dele entrou em loop infinito aqui. Não consigo computar a raiz quadrada de um número negativo. Então eu não pensei direito nos valores. Pegou um valor que a função lá do sistema operacional não estava esperando o valor, né? E ao termo de um cálculo, né, eu tenho que fazer o return. Então o return, ele retorna o valor que está na pilha, para uma função. Então, o último exemplo aqui, pessoal, então, algo como esse que eu posso ter, por exemplo, em C, né, então eu tenho aqui uma função, tem uma variável valendo 12, eu vou passar esse 12 para dobro. Né? Como que seria este código aqui? Não tem nada aqui. Então, vamos lá. O último aqui, pessoal, o último exemplo da noite. Então, quando eu mando executar, né, ele sempre executa a partir da main, né? Então, ele vai começar lá na função main. Então, executou a função main, eu fazendo exatamente aquele código lá de cima, né? Então, eu quero armazenar 12 numa variável local. Observem que a função main tem duas variáveis locais. Seriam essa variável A e a variável B, né? Então, tem duas variáveis locais. Então, o A, que recebeu 12, eu vou estar atribuindo aqui para o A. Ó. Então, a primeira variável local recebeu 12. Aí, para poder executar, eu vou ter que empilhar novamente esse valor 12, né? Então, eu fiz o push, local 0. E agora, eu posso chamar a função main dobro. Call main dobro. Quando ele chama a função main dobro, eu venho para cá. Né? Aí, na função main dobro, o que eu faço? Eu vou receber o argumento, né? Então, a função dobro, ela recebe aqui o argumento e multiplica 2 vezes o argumento. Né? Então, eu vou precisar empilhar esse valor, que no caso o argumento é o próprio 12, empilhar o 2, chamar o math multiply e retornar. Quando ele retorna, né, o valor da pilha, né, tem agora aqui na pilha o valor resultante, né, que é o próprio 24. Agora vai pegar o quê? Vai pegar esse valor 24 e vai armazenar em B, né, a local 1.
e aí eu fiz o push constant 1 e retornei ele, sistema operacional. Então, esse código aqui é exatamente o mapeamento deste para a máquina virtual. Observe que não é um mapeamento tipo para assembly, né? É algo ainda desse nível intermediário, né? A gente tem aqui, mas a gente não aumentou tanto a linha de código assim, né? Então, é algo mais legível, né, para a gente. Então, aqui a gente está dividindo esse grande desafio, né, em duas partes. Mapear para essa máquina virtual, para depois poder mapear isso aqui para uma linguagem de baixo nível. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouquinho dessa linguagem? Sim, sim. Tranquilo. Esse push constante 1 é só para ser equivalente ao return 1 lá, né? Porque eu não sei se para execução ele seria necessário. Ah, certo. Só para poder ser igual aqui. No caso do... Aqui, não precisaria, né? Não precisaria, né? Até porque o function, normalmente, a gente declara ele como function void, né? O function do Jack, ele é void, né? Então, como ele é void, não preciso empilhar nada, que eu faço só o return. No fundo, eu preciso. Mas no fundo, acho que tem a gente vai ver lá, quando a gente for mapear, a gente vai ter o push 0 aqui, né? Para depois retornar esse 0, é o nulo, né? É tanto que aqui, se a gente... Estou com Python aqui? Não. Estou com Python? Não. Estou com Python, não. Se a gente pegar ou JavaScript, ele faz desse jeito. Funções que não têm retorno, no fundo, ela retorna esse nulo para a pilha. Por exemplo, a def imprime. Se eu venho aqui, sei lá, A recebe, imprime 10. E depois eu dou um print em A. Ó, o valor é none, né? Então, mesmo funções que não retornam um valor explícito, ali, os seus voids, ele retorna um valor aí 0, que acaba ficando na pilha, esses valores aqui. E aqui, pessoal, rapidinho, só para a gente fechar. Então, para a gente poder comparar, é dobro, x... Aqui, ó, pessoal. Aqui ele só a ordem aqui que está diferente, né? Ele pilhou primeiro. Então, esse load const, lá no Python, seria equivalente a esse push constant. Ó, load const 2. Aí o load fast seria equivalente a esse push argument. E ele fez o push argument em que argumento? No argumento 0. A chamada aqui, ó, math multiply, olha, binary multiply. E aí, esse resultado vai estar na pilha, e depois ele chama o return value. Virou aí, pessoal? Mesma lógica. A mesma coisa. Até a mesma quantidade. Só a única diferença dele é que ele inverteu aqui. O meu está diferente aqui. Estou empilhando primeiro o argumento, depois a constante. Aí fez o contrário aqui. Mas é a mesma abordagem, né? Então você visualiza isso como uma pilha. E se a gente tivesse feito aqui o do imprime, por exemplo,
imprime. Ó. Aí o imprime, ele usa aquela função print, né? Então ele carrega do global aqui, o load fast 0, ele chama a função, né? Então quando ele aplica a função, ele está chamando a função, porque olha que interessante, né, pessoal? Aqui que a gente vê a diferença de uma linguagem que tem essa característica de tratar as funções como valor de primeira classe. Na pilha dele, ele joga na pilha o print e joga na pilha o valor. E depois ele chama a função. Entenderam? Para ele, a pilha, né, na pilha eu tenho lá o valor de x. Né? E aí tem esse pop-top aqui, que eu não sei o que é isso. Mas depois, olha, que ele joga lá na pilha. Ele joga na pilha o 0, o none, e retorna esse valor. Esse código aqui, a gente vai ver que, quando a gente for fazer a geração de código, os métodos que forem void, a gente vai ter que fazer exatamente isso, para manter esse contrato aí das funções. Né? Então, sempre vai ter algum valor lá na pilha. Então, essas funções que não retornam valor, na verdade, elas retornam valor. Por isso, quando eu fiz lá o A recebeu o print, o imprime, né? Ele deu isso. Não vou fazer nada aqui, não. Uma que não tem nada, mas ela vai ter essa operação. Load const, 0. Vou empilhar o valor 0 na pilha e vou retornar o 0. Então, essas duas operações sempre são feitas. Tá bom, né? Hoje vieram só 4 alunos, né? O pessoal está bem sumido. Mas eu acho que